Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco. Pense frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Boa noite, queridos irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez juntos em culto ao Senhor nessa quarta-feira, dia da semana que nós separamos como nosso culto de oração e estudo bíblico. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe nesse tempo que vamos estar aqui juntos louvando ao Senhor e também aprendendo um pouco mais da sua palavra. Vamos orar, irmãos? Vamos orar inicialmente? Deus bendito, muito obrigado a Deus. Muito obrigado por essa noite que tu nos dás. Muito obrigado porque tua graça tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Obrigado porque o seu amor tem sido sem limite sobre cada um de nós. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo o que vai ser feito nesse tempo aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos com o Ministério de Louvor um hino ao nosso Deus. Vamos celebrar, irmãos, ao nosso Senhor.
Irmãos, nós vamos fazer agora um tempo de intercessão. Nós vamos orar, colocar diante do Senhor alguns pedidos e também alguns agradecimentos. Eu quero convidá-lo, então, a elevar a sua mente e o seu coração até o trono da graça, para colocarmos diante do Senhor todos os pedidos aqui feitos, mas também todos os agradecimentos. Então vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque temos em Ti a resposta de tudo aquilo que nós oramos. Nem sempre entendemos essas respostas, muitas vezes não aceitamos, mas compreendemos no final das contas que tudo vem de Ti, todas as respostas são Tuas e Tu sempre respondes aquilo que é melhor para o nosso crescimento espiritual, para que pareçamos mais com Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, juntamente com a irmã Jane, pela recuperação do seu filho, Marcelo, já está em casa, juntamente com a sua família. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado, ó Deus, porque Tu tens sido bondoso. Também foi bondoso, ó Pai, Tu fostes bondoso com o seu Edivário, o irmão da irmã Elisete, que está se recuperando do seu acidente. Abençoe, ó Deus, agora na sua recuperação. Colocamos diante de Ti a vida da dona Tereza, a irmã Sirlene, pede por ela. Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, essa senhora. Ela está entubada devido a essa doença que está afetando o mundo. Ó Pai, vem ajudá-la na sua recuperação. Ao mesmo tempo, ó Deus, pedimos pelo governo, Senhor, pelo presidente, pelos ministros de Estado, pelos governadores, ó Deus, pelos prefeitos, pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, pelos juízes, ó Pai, que os três poderes da nossa nação possam atuar juntos, ó Deus, para o bem da nação, sem desejos escusos, sem vaidades, mas pensando sim no bem do nosso povo. Também, ó Deus, pedimos pelo irmão Rogério, que está em viagem, abençoe, ó Deus, cuide dele, ajude, ó Deus, nas tarefas que ele tem a realizar nessa viagem, que tudo ocorra bem para a Tua honra e Tua glória. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a esposa do irmão Enéas. Abençoe, ó Deus, essa senhora, ajude, ó Deus, na sua recuperação, no seu restabelecimento do equilíbrio emocional, para que ela se sinta bem, segura, amparada. Senhor, venha agir naquela vida, Deus, transforme aquela mente e aquele coração. Viemos agradecer também, juntamente com a irmã Rosa, pela recuperação da prima da Sara, dessa recuperação da Covid-19. Obrigado, porque ela já está plenamente recuperada e em casa. E, ao mesmo tempo, a Deus, pedimos pela Diva, prima da irmã Rosa. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a Diva nesse tempo longo de tratamento de doença que ela vai fazer pela frente. Ajude, ó Deus, a encontrar os meios adequados, os recursos financeiros adequados e também, ó Deus, que ela, dirigida por Ti, ou debaixo da Tua bênção, venha se recuperar desse problema. Tome, ó Deus, a vida da Diva em Tuas mãos. A irmã Cristiane agradece pelo Teu sustento, ó Pai. Obrigado porque o Teu sustento não tem falhado. Ao mesmo tempo, ó Deus, ela pede que Tu guardes a nossa cidade, a economia da nossa cidade, os empregos, ó Pai. Quantas pessoas estão sofrendo devido a esse tempo de afastamento, quantas carências têm surgido dentro dos meios das famílias aqui de Nova Friburgo. Ó Senhor, venha nos abençoar nesse tempo de crise financeira também. Ó Deus, que a Tua provisão
não nos falte. Nós confiamos, ó Deus, no teu cuidado sobre as nossas vidas. Colocamos diante de ti, ó Deus, a vida do irmão Darcy, da irmã Ruth e também das irmãs do irmão Darcy. Ó Deus, abençoe irmão Darcy e Ruth na viagem, lá naquele tempo que eles passarão com os filhos, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, ó Pai, tanto dos pais quanto dos filhos, e também, em especial, queremos colocar a vida das irmãs do irmão Darcy, que o teu sustento, que o teu cuidado com a saúde delas não falte, ó Deus, abençoe, ó Deus, esteja cuidando, amparando, ó Deus, essas pessoas, ó Pai, debaixo da tua graça. Colocamos, ó Deus, diante de ti também a vida do Senhor Nazero. Te agradecemos, ó Pai, pela sua alta que teve do hospital e agora está em casa, mas ainda precisa de tratamento, ó Deus, durante esse período de recuperação. Aquelas pessoas que cuidam dele já são pessoas idosas. Ó Deus, existem muitas dificuldades aí nesse contexto. Ó Senhor Jesus, vem abençoar, vem ajudar, vem amparar nesse tempo. Também a dona Inês, que possivelmente pegou essa Covid-19 durante o tempo que estava lá no hospital junto com o senhor Nazero cuidando dele. Vem ajudá-la, ó Deus, que nada pior venha acontecer na vida dela, venha ajudá-la a se recuperar, a se restabelecer plenamente na sua saúde. Também lembramos, ó Deus, a vida do Fábio, da Flávia e do Arthur. A Flávia é uma enfermeira e tanto o Fábio quanto a Flávia são marido e mulher, estão com suspeitas da Covid-19. Ó Deus, venha abençoá-los nesse tempo, ajude-os, ó Deus, proteja também o Arthur desse mal. Senhor Jesus, venha cuidar dessas vidas, ó Pai, para que eles possam se restabelecer plenamente, ó Senhor. A irmã Dilma vem manifestar a sua gratidão pelo sustento que tu tens dado a ela e também pelo seu crescimento espiritual nesse tempo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, obrigado porque a irmã Dilma tem experimentado um cuidado especial de ti, mas também um renovo na sua vida espiritual. Tome, ó Deus, essa irmã e ajude, ó Deus, durante esse processo de crescimento que ela tem tido na sua vida. Ela também agradece pelo sustento teu, dos seus familiares, porque nenhum deles foi acometido dessa Covid-19. Obrigado a Deus por isso. E ela também pede, ó Deus, pela mãe da Lurdinha e também pela Lurdinha, ó Deus. Venha cuidá-las, ampará-las, ajudá-las, ó Deus, nesse tempo de dificuldade, no relacionamento entre si, no relacionamento com os familiares, na recuperação da irmã Maria de Lourdes. E nós aproveitamos também para colocar a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, em especial Deus adora na sua recuperação, a irmã Janaína, ó Deus, também na recuperação de cirurgia, mas também na preparação para outras 2 cirurgias que vai passar. A irmã Anacleta com as suas dificuldades devido a dores que sente. A irmã Marilda na sua recuperação da cirurgia. Ó Deus, venha cuidar desse povo. E também, ó Deus, a irmã Lurdinha nesse tratamento agressivo que faz da doença, Pai. Tome, ó Deus, essas vidas em tuas mãos. Ajude, ampare, ó Deus, dê forças nesse tempo de dificuldade, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e esperamos sinceramente que esse tempo venha a ser uma das formas em que Tu promovas um avivamento no meio da Tua igreja. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, irmãos, louvando o Senhor através de um cântico orientado pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Louvemos ao Senhor.
Irmãos, vamos agora investir, melhor dizendo, um tempo em reflexão, com a reflexão da palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 19 de Provérbios. Eu tenho proposto uma pequena estrutura só para efeito didático desse capítulo, e você vai acompanhar aí na sua tela. Eu dividi o capítulo em 5 partes. A primeira parte, reflexões sobre a pobreza, são alguns princípios, alguns ensinamentos que nós encontramos a respeito da pobreza nesse capítulo. Então, nos versículos 1, 4, 7, 15, 17 e 22. Temos na segunda parte, seria orientações para o seu dia, lá nos versículos 2, 5, 6, 9, 11, 12, 6, 20, 23 e 25. Uma terceira parte, o coração e suas motivações, os versículos 3, 8, 21 e 28. A quarta parte, consequências óbvias de escolhas equivocadas, versículos 10, 19, 24 e 29. E a quinta e última parte desse capítulo seria, então, questões de família, versículos 13, 14, 18, 26 e 27. Quero convidá-los para que nós leamos lá no capítulo 19 de Provérbios, os versículos 1, 4, 7 e 15. Então, Provérbios, capítulo 19, versículos 1, 4, 7 e 15. Leamos, irmãos, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Versículo 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Versículo 7. O versículo 4 e o versículo 7 nós vamos estudar juntos, porque são ideias correlatas. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. E o versículo 15, que nós vamos estudar hoje também. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Então, sem mais demoras, vamos para a tela seguinte, onde você tem aí reflexões sobre a pobreza, que seria a primeira parte da nossa estrutura. Nós temos aí em seguida uma ideia interessante, um subtema que diz assim: é melhor ser pobre, mas ser íntegro. É melhor ser pobre, mas ser íntegro. A ideia é o seguinte: se você tiver que escolher para manter a sua integridade, tiver que escolher a pobreza, então é melhor ser pobre e ser íntegro. Porque quantas vezes muitas pessoas têm perdido a sua integridade em busca de riquezas. Eu me lembro que no passado se dizia uma frase: é melhor o bom nome do que riquezas. Antigamente, irmãos, os valores eram outros. E nesse aspecto eu sou saudosista, em que havia uma preocupação com o resguardo do bom nome. As pessoas não gostavam e não queriam ser difamadas, ou então que o seu nome estivesse correndo de boca em boca e com isso uma fama ruim ela tivesse devido a alguma escolha errada, alguma atitude errada que tenha cometido.
Então, mas hoje em dia parece que essa preocupação não é tão grande assim. Estamos vivendo uma colossal crise de integridade da nossa nação. E isso não é por causa da Covid-19, não. Essa crise da nossa nação, ela existe há muito tempo. Crise de integridade. Nós sempre passamos por crises financeiras, nós sempre passamos por algum tipo de crise de saúde, mas nós estamos vivendo um outro tipo de crise já há muito tempo, e essa pandemia, isso é uma crise mundial, que é a crise de integridade. É lógico que isso é um resultado da ação do pecado no mundo, de uma humanidade decaída, uma humanidade que caiu devido ao seu pecado. Então você tem na sua tela o seguinte: vivemos numa espécie de torpor ideológico e numa vergonhosa inversão de valores. É impressionante. Aquilo que era errado no passado, e por ser errado mesmo, hoje não é tão bem assim. Aquela frase infeliz que muitas vezes se usa é que o que importa é ser feliz, então não importa o que vai provocar no outro, ou não importa aquilo que Deus pensa. E quando nós negamos aquilo que Deus pensa, e quando nós negamos o bem-estar com o outro, é impossível sermos felizes, porque o contexto em que nós estaremos vivendo será o contexto de infelicidade. Se a minha felicidade depende da satisfação dos meus interesses pessoais, daquele hedonismo que é a busca pelo prazer a qualquer custo, com certeza eu nunca serei feliz. A minha felicidade está em Deus. A minha felicidade está em amar o próximo. É interessante quando Jesus foi perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, lá quase no finalzinho da sua passagem aqui na terra, da sua vida, caminhada aqui na terra, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele também disse: um outro mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Assim se cumpre toda a lei. Irmãos, na realidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso não somente agrada a Deus, porque dessa forma estaremos sendo obedientes a Ele, mas também isso é a fonte da nossa felicidade. Quando amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas nós vivemos num mundo que está, infelizmente, tomado pelo pecado. Essa compreensão a respeito da felicidade do homem, longe daquilo que Deus ensina da sua palavra, é o que há de mais comum. Por isso você tem aí, as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Coisas valem mais do que pessoas. Irmãos, não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Não é isso que vemos acontecer? As pessoas querem ter, não querem ser. As pessoas passam por cima de outras de forma ambiciosa e egoísta para poderem ter mais coisas, porque as coisas são mais importantes do que as pessoas. Nessa sociedade hedonista que busca prazer a qualquer custo, as pessoas aplaudem a indecência, escarnecem da virtude. A pessoa que apresenta algum tipo de virtude é motivo de chacota. É só você ver as novelas, algumas programações e filmes, séries que passam, que você acompanha, você vai ver que
Muitas vezes, aqueles que apresentam algum tipo de virtude e tentam permanecer inabaláveis nessa virtude são motivos de chacota e até de desprezo pela sociedade. É uma sociedade que enaltece o vício, é uma sociedade que faz chacota dos valores absolutos, fica zombando dos valores morais absolutos. Irmãos, se Deus existe, então existem valores morais absolutos, porque aí vai existir uma verdade absoluta. Ninguém vai ter a sua própria verdade. Esse relativismo tem levado a uma decadência moral, social. Esse relativismo tem levado o Brasil e outros países do mundo a uma ruína. Em plena Covid-19, nós temos visto pessoas envolvidas em corrupção. Em plena Covid-19, nós temos visto pessoas mais se preocupando com elas mesmas. Isso tudo é devido a esses valores morais relativizados. Porque quando deixam Deus de lado, a sociedade passa a relativizar os valores morais. Então, alguns valores que nos são muito caros têm sido deixados de lado. A Igreja do Senhor Jesus precisa ser esse tipo de abrigo de resistência moral contra a decadência moral desse mundo. Observe que eu não estou defendendo um fundamentalismo religioso, fanático e inconsciente. O que eu estou defendendo é que nós precisamos nos voltar aos princípios morais que a Bíblia ensina, abraçar esses princípios e lutar por esses princípios morais a qualquer custo. Nós precisamos ser isso. O mundo lá fora pode estar ruindo, mas dentro da igreja, no nosso convívio como igreja, nós precisamos ser uma espécie de santuário em que essas pessoas que buscam esse convívio debaixo dos valores morais ensinados, exarados da palavra do Senhor, elas encontrem lugar para isso. Então a igreja do Senhor Jesus também é um meio de, através da sua influência, resguardar, barrar um pouco o avanço da corrupção espiritual e moral da humanidade. Por isso, irmãos, acompanhe aí, por favor, precisamos levantar a voz para dizer que é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir mais isso. Você antigamente ouvia isso dos seus avós, dos seus pais, mas essas últimas gerações estão tão envolvidas pelo pecado, estão tão carentes de valores morais que a honestidade não tem sido mais ensinada. A verdade, a escolha correta perante a vida, isso tudo não tem sido mais ensinado. Por isso nós precisamos levantar a nossa voz. É melhor ter o bom nome e ser pobre do que mentiroso e tolo, sendo então rico. É melhor ter uma consciência tranquila do que dinheiro desonesto no bolso. É melhor, sim, escolher a integridade. Continuando, irmãos, eu quero ver com os irmãos os versículos 4 e 7. Permita-me reler com os irmãos. Antes nós vimos o versículo 1, versículos 4 e 7. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então a ideia aqui é de abandono pelos amigos.
O versículo 7 também vai trazer essa ideia. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, então o pobre está correndo até os amigos com súplicas, mas não os alcança. Por isso eu tenho esse subtema aí nessa terceira tela. O pobre é abandonado pelos seus amigos. O pobre é abandonado pelos seus amigos. Nós temos alguns tipos de amigos, irmãos. Nós temos amigos de verdade, mas também temos amigos de fachada. Nós temos aqueles amigos do peito, mas também temos aqueles amigos que nos apunhalam pelas costas. Com certeza você já deve ter tido essa dolorosa experiência de decepção ao ver um amigo seu te traindo, te apunhalando pelas costas. Há amigos que nos amam, mas também tem amigos que amam aquilo que nós temos. Não nos amam pelo que somos, mas nos amam pelo que temos. Há amigos que estão ao nosso lado no dia da fartura e amigos que nos abandonam na hora da escassez. Então, esse amigo verdadeiro, esse amigo do peito, esses amigos que nos amam pelo que somos, esses são amigos são pessoas cada vez mais escassas. Amizades verdadeiras, irmãos, nós teremos poucas nessa vida. Não só estou falando aqui para os irmãos da IBENS, mas também outros membros de igrejas evangélicas que por acaso verem isso, mas também, caso você não seja de nenhuma igreja evangélica, isso é um fato também para você. Amigos verdadeiros, você não vai encher uma mão. É só você perceber a atitude deles no tempo da doença, no tempo da crise, no tempo da escassez, como que eles reagem. Às vezes, como é citado aqui, aqueles nossos pretensos amigos, nesse tempo de crise ou em algum tipo de crise que nós vivemos, às vezes nós vamos buscar esses amigos, ir atrás deles, nós não conseguimos encontrá-los de forma nenhuma, eles somem. Não é conforme diz aqui no versículo 7, corre após eles com súplicas, mas não os alcançam. Eles são velozes. Nós não conseguimos alcançá-los. Amigos verdadeiros serão poucos. Você tem aí na sua tela o seguinte: os amigos utilitaristas, que rasgam os lábios em palavras sedosas, tecendo elogios bajuladores, afastar-se-ão de nós ao sinal da primeira crise. O que são amigos utilitaristas? São amigos que usam você, que estão contigo porque querem ter algo em troca, algum benefício. No dia em que esse benefício não for mais possível, eles vão se afastar. Enquanto esses benefícios são possíveis, eles usam palavras sedosas, doces, bajuladoras. Mas a partir do momento em que esses benefícios se escasseiam, aí eles se afastam, não é? Seguindo aí na sua tela, os ricos conseguem muitos amigos dessa categoria. Não é fato, irmãos. Os ricos, eles são cheios, não é, desses tipos de amigos. Nas suas riquezas, são muitas as histórias que eu e você conhecemos de pessoas que, enquanto estavam lá, mesmo sendo ricas,
não pelo trabalho honesto, mas através de meios escusos, estavam cercadas de pessoas. Mas quando essas pessoas caíram em descrédito, foram o seu erro, a sua forma de ganho desonesto, caiu no conhecimento de todos. Esses amigos, e também se tornaram pobres devido a isso, esses amigos então fogem, somem, desaparecem. Por isso, na sua tela você tem assim como há irmãos que nos abandonam na hora da crise, e é isso que está dizendo o versículo, também há amigos que nos deixam na hora do aperto. Irmãos, o pobre nessas horas procura um amigo para o socorrer, mas seus amigos fogem, conforme eu já falei. Esses irmãos, entre aspas, e esses amigos também, entre aspas, são amigos falsos, são amigos fajutos. Eles aproximam-se, são pessoas que se aproximam de outras apenas na fartura, mas no período de escassez se afastam, desaparecem. Frequentam sua casa nos dias de festa, mas correm no dia da doença. Quantos aqui estão sendo alcançados através dessa transmissão? E quantos aqui já passaram por isso? No dia de festa, às vezes é um bom anfitrião, né? Recebe bem, tem suas casas cheias, ou tiveram suas casas cheias. Mas agora, quando se encontra doente, acamado às vezes, precisando de socorro, poucos ou ninguém realmente aparece. Onde estão, então, esses seus amigos? Na informação seguinte na sua tela, você tem aí. O amigo verdadeiro ama em todo tempo. Ele é mais chegado que o irmão. Jesus é o maior exemplo de amigo. E por isso que eu falei, amigo verdadeiro são poucos. Na realidade, o amigo verdadeiro, ele acaba sendo um reflexo daquele amigo maior que é Cristo. Lembre-se que Cristo deixou a sua glória e desceu até nós. Isso um amigo faz. Ele é capaz de abandonar tudo. Ele é capaz de deixar o seu conforto. Ele é capaz de deixar o seu lazer, a sua fonte de prazer para te atender. Isso é o amigo verdadeiro. Jesus nos amou não por causa da nossa riqueza. Ele nos amou por causa da nossa pobreza. O amigo verdadeiro te ama na pobreza. O seu amor permanece inalterado. Então, se você quer reconhecer aquele amigo verdadeiro na sua vida, procure identificar nesse amigo que características de Cristo ele traz em si, que tipo de reflexo de Cristo ele tem sido. Se ele não apresenta esses reflexos de Cristo, acredite, não é um amigo de verdade. Às vezes é um cúmplice no erro. Às vezes é um companheiro em aventuras ou de aventuras, mas não é um verdadeiro amigo. Você deve orar a Deus para que Deus coloque no seu caminho verdadeiros amigos e que você também seja esse tipo de amigo que você tanto quer na sua vida. A última tela, irmãos, também um último subtema, esse aí se refere ao versículo 15. Vamos ler o versículo 15.
A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Algumas pessoas poderiam pensar, pastor, que preguiça, o que esse texto tem a ver com pobreza? Mas você vai ver aí um outro subtema, e o último dessa noite. Muitas vezes a pobreza está de mãos dadas com a preguiça. Eu não estou querendo afirmar, irmãos, que a pobreza é sempre provocada pela preguiça, não é isso. Que a causa da pobreza é a preguiça, de forma alguma. Até mesmo porque muitos de nós seremos pobres simplesmente porque Deus assim quer. Mas nunca vai nos faltar nada, ok? Agora, muitas pessoas, infelizmente, são pobres porque são preguiçosos. Têm dificuldade em trabalhar, em botar a mão, pegar pesado, botar a mão no arado, como diz o texto bíblico. E não é fácil o trabalho do arado. Muitas pessoas não querem sair do seu conforto. Não sei, parece que de alguma forma estão sendo atendidas em suas necessidades. E existe aquele tipo também de preguiça crônica. Às vezes está faltando algo nas suas casas, já sente a escassez, mas não se movem em direção a algo que possa fazer para atender às suas necessidades. Então, preguiça pode levar a pessoa, sim, à pobreza. Por isso eu coloquei aí na sua tela, muitas vezes a preguiça é a geradora da pobreza e da miséria, onde a preguiça domina, onde aquele muito sono domina, onde o pouco trabalho domina, onde a pessoa pensa, onde muito descanso domina, a pessoa só pensa em descansar, onde há pouca fadiga, onde há muitos devaneios, né? Já viu aquela pessoa que tem muitas ideias e realmente não bota a mão na massa? Não se propõe a se lançar a trabalhar, se perde em devaneios, né? Onde quase nenhuma atividade realmente acontece em prol da sua subsistência, então aí haverá muita pobreza e nenhuma prosperidade. Então, isso é sinal realmente de preguiça. Muito sono, pouco trabalho, muito descanso, pouca fadiga, muitos devaneios, né? Muitas ideias, pessoa uma sonhadora, nenhuma atividade, e com isso vai resultar em pobreza e nenhuma prosperidade. Acompanhe aí, por favor. O indivíduo ocioso, com a mente cheia de nada e as mãos vazias de trabalho, enfrentará um futuro sombrio. A fome será sua amiga inseparável. A miséria habitará em sua casa. Meus irmãos, isso é um alerta bíblico. Que nós não sejamos desobedientes. Que o Senhor nos ajude. Aliás, o Senhor nos deu também uma advertência bíblica. Olhe lá Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Nós já estudamos isso em nossa igreja. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. A formiga, durante o verão, trabalha firme para ter
provimento durante a escassez do inverno. E é isso que a Bíblia está nos ensinando, a termos o mesmo tipo de sabedoria, que através do nosso trabalho nós possamos obter a nossa provisão tão necessária à subsistência. E a última informação que você está tendo aí na sua tela é a seguinte: aqueles que dormem enquanto deveriam trabalhar, que cruzam os braços enquanto deveriam estendê-lo à lida, né? Lida também é sinônimo de trabalho, sobrevirá a pobreza como um ladrão e a necessidade como um homem armado. Ela vai vir e vai vir forte, poderosa, inevitável, de repente, e de forma alguma você vai poderá resistir. Isso acontecerá se você dormir enquanto deveria estar trabalhando, se você cruzar os braços enquanto deveria estar usando esses braços na lida, na sua luta do dia a dia. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos orar, irmãos, vamos encerrar esse tempo de estudo bíblico também, e depois eu vou trazer algumas informações. Senhor, nós entendemos a Tua palavra, aceitamos e preferimos acolhê-la em nossos corações. Obrigado, ó Pai, por tantas advertências bíblicas, tantas instruções que Tu tens nos dado. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes, a nos portarmos de acordo com aquilo que temos entendido nos estudos bíblicos que temos feito, não só juntamente em comunidade da fé, na nossa igreja, mas também nos estudos bíblicos que temos feito individualmente. Senhor Jesus, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero então convidá-los para próximo domingo, às 9 horas da manhã, estarmos juntos, continuarmos aquele estudo que temos feito sobre aconselhamento bíblico, ministério pessoal, não é? Ou encorajamento, ministério de encorajamento, né? Que nós temos para com o nosso irmão ou nosso amigo, não é? Então, nós estamos aprendendo algumas ferramentas, alguns subsídios, algumas formas em que podemos ajudar e abençoar uma pessoa que se encontra com algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade e necessita de instrução, de aconselhamento nesse tempo. Então, no próximo domingo nós continuaremos e no domingo à noite nós vamos continuar também a nossa caminhada no texto de Mateus capítulo 21. Estamos na reta final, irmãos, do estudo de Mateus, do sermão expositivo de Mateus, não é? E tem sido muito bom esse tempo que estamos estudando, né? Nós vamos ter domingo à noite um sermão baseado, um sermão expositivo em Mateus 21, de 23 a 27. Se você quiser ler esse texto bíblico antes, fique à vontade. Isso ajudará na compreensão da palavra do Senhor no domingo à noite. Domingo às 18 horas, nós temos um compromisso marcado. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana feliz e quem sabe você preparou esse lanche gostoso aí para ser desfrutado após o culto de quarta-feira. Então aproveite bem com a sua família. Até domingo, irmãos, e que Deus abençoe a todos. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber.